Boa noite. Eu me chamo Haroldo, né? Obrigado, meu irmão. E eu sei o que você passa, meu irmão. O ano passado eu era o primeiro ancião da igreja de Parada Inglesa. E eu vou contar um segredo para vocês. É que esse irmãozinho passa. Gente, ore pela diretoria, pelo ministério da igreja, principalmente quem está na frente. Se dá certo, é a igreja. Se não dá certo, é o irmão. Viu? Isso é a vida. Isso é a vida. O casamento não deu certo, o culpado é o marido. Ah, o trabalho não deu certo, o meu patrão. Ah, está dando certo, a empresa é boa. É assim que a gente faz, né? Mas é um prazer estar aqui, irmão. Vou contar o meu segredo então. Hoje eu estava agora com a minha esposa e eu falei para ela bem assim, vamos lá na igreja do Palmira. Eu moro aqui, ó, próximo. Não faz assim, tipo, esse irmão é ingrato. Eu moro aqui, vou lá para a Parada Inglesa, irmão. Já vim algumas vezes, você conhece, eu sou cunhado do Renatão. E eu falei assim, vamos lá, vamos. E aí, na hora, quando eu estava me arrumando, eu ia saindo, não foi, Simone? Sem o terno. Na hora, eu falei assim, eu vou colocar o terno, vá que acontece do pregador não chegar. Voltei e coloquei o terno. Eu voltei e coloquei o terno, e olha só, hoje a gente estava dando um estudo, e nós estudamos sobre o jovem rico. E eu falei assim, olha, esse tema é um tema muito legal, atual para os nossos tempos. Sentei aqui, eu estou vendo o irmão falando, e eu estou orando, porque a gente tem que orar pelas pessoas que vêm à frente e ministrar a palavra. Porque é uma responsabilidade muito grande. A referência que vocês vão ouvir agora é o que Deus está pedindo para poder transmitir para você. Quem sou eu? Um pecador. Olha isso, olha a responsabilidade. Então é um compromisso que nós temos muito sério com Deus e com você. E às vezes, dependendo da preparação do pregador, pode ser uma bênção para você a mensagem, como também não pode ser que você fale assim, moço, o que o camarada tem? Que ele tem. E aí Ellen White, no Testemunho Seleto, volume 2, eu não me lembro a página, mas se vocês colocar lá, Organização para a Igreja, ela fala que quando nós começamos a pensar em vir para a igreja, nós temos que começar a orar pela pessoa que vai ministrar a palavra. E quando nós chegamos na igreja, nós temos que começar a orar pela pessoa, porque é uma responsabilidade muito grande, tá bom? Vamos orar então, para nós começarmos? Pode ficar sentado mesmo? Pai nosso que estás no céu, estamos muito felizes, Senhor, porque o Senhor tem preparado meios e preparado formas aonde nós levemos e transmitimos a sua palavra, Senhor. Neste momento estamos aqui com a Bíblia aberta, temos bastante irmãos aqui, e queremos pedir, Senhor, que neste momento o Teu Espírito possa continuar pairando sobre essa igreja. Ouvimos aqui hinos maravilhosos, estamos aqui para Te adorar, Senhor. Por isso clamamos a Ti neste momento, tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos ser agraciados pela Tua bênção. Isso que Te pedimos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Convido a todos para que abram a sua Bíblia em Mateus 19, 16. Mateus 19, 16, o 17 e o 18. Eu estava ouvindo o irmão falar dos hinos aqui. Eu passei a minha juventude cantando esses hinos. Eu cantava num grupo chamado Integração, e a gente cantava esses hinos, Samuca. E um tempo atrás eu falei para minha esposa, nossa, ninguém mais canta essas músicas, porque eu coloco no carro, aí você está com essa molecada nova, e fica olhando para a gente, nossa, que música de velho. Já falaram isso para vocês, irmãozinho mais velho? Nossa, que hino de velho, dá sono. Eu falei assim, qual música que você quer ouvir, menino? Aquelas que tem mais, eu falei assim, não, essa música era a música que eu ouvia na minha época, e ela continua sendo a música moderna, viu, gente? Porque uma mensagem dessa é uma mensagem que vai até quando Jesus voltar, né? Então, irmãos mais velhos, se você estiver ouvindo as crianças falar que é música de velho, não liga não, tá? Vamos lá, vamos ler então? E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondendo-lhe Jesus, por que pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso eu observo, e não me falta, ainda falta, tudo isso eu lhe observo. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Em Marcos fala que Jesus olhou e o amou e respondeu isso. A história aqui é interessante, eu estou vendo esses nomes aqui, gente, quando eu vi aqui a história do jovem rico, a história do jovem rico é a história mais atual que existe hoje na nossa época. Por quê? Ele procura Jesus, e quando Jesus começa a falar, ó, você tem que amar o próximo, você tem que amar, respeitar seu pai, você tem que... Tudo isso eu faço. A Bíblia quando fala que ele era um jovem rico, e quando a Bíblia fala que a pessoa era rica, porque a pessoa era rico. Então, eu comentei isso aqui, às vezes que a gente toma conta de um clube de desbravadores, e uma vez uma menina perguntou, por que às vezes a Bíblia fala a pessoa era apessoada, bela de face? Eu falei assim, quando a Bíblia fala que a pessoa é bonita, porque a pessoa é bonito. Quando a Bíblia fala que a pessoa não é muito bonita, que a pessoa é bem feinho mesmo, né? Só pela misericórdia. Quando fala que a pessoa é rico, porque a pessoa era rico. E aqui está falando, quando esse jovem rico chega para Jesus e começa a falar, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala, olha, você faz o seguinte, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Aí depois você começa a me seguir. Primeiro Jesus perguntou para ele se ele tinha guardado os mandamentos, ele falou que sim. Na mente do jovem rico ele estava seguindo a Jesus, correto? Ele estava seguindo a Jesus, porque você precisa, eu faço, você precisa fazer isso, eu faço. Na mente dele ele estava seguindo a Jesus. Quando Jesus falou, vende tudo e doa aos pobres, depois você segue-me, o que Jesus estava dizendo? Estava faltando alguma coisinha aqui. Sabe, há uma preocupação muito grande, nós estamos vivendo uma correria muito grande rumo ao céu. Eu não sei se vocês estão percebendo os rumores, parece que a gente já tem que começar, nós já temos que nos preparar, porque Jesus está voltando. Eu estou vivendo num momento assim, eu quero ver Jesus voltar. A gente tem que viver esse momento. Está chegando, daqui para frente não vai acontecer mais nada, a não ser a volta de Jesus. E agora, eu percebo que às vezes eu me encontro ou na condição do jovem rico, ou pior do que o jovem rico. Porque nós, seres humanos, nós temos aquela situação assim, eu estou indo para a igreja na quarta, no domingo, no sábado, eu devolvo o dízimo, eu faço tudo, eu amo meu irmão, eu faço... Essa ideia de que eu consigo fazer alguma coisa, para Jesus não diz nada, porque quem consegue fazer alguma coisa na nossa vida é Jesus. Agora aquele jovem, quando Jesus falou, ó, vende tudo o que você tem e dê aos pobres, aí foi no calcanhar de Aquiles dele. Quando ele pensou assim, eu trabalhei, suei, vou vender tudo e dar aos pobres. E aquele jovem saiu da frente de Jesus, e o que aconteceu com ele? Nunca mais voltou. Agora olha que interessante, se você ler o livro O Grande Conflito, nos primeiros capítulos ali, aconteceu uma grande guerra em Jerusalém, não foi? Jerusalém não foi destruída? Se vocês olhar a data, aquele jovem rico tinha tudo para salvar o povo, sabe por quê? Jerusalém foi destruída, e aquele jovem, a riqueza dele foi para onde? Acabou. Imagina, porque o que aconteceu? Se ele tivesse vendido tudo, ele tinha se destacado, tinha levado o amor de Jesus ao próximo, tinha mudado a sua visão, e o que acontecia? Porque logo, logo ele perdeu tudo. E aqui entra um ponto, pega o celular, por favor, bebê. Aqui entra um ponto muito interessante, aonde nós pensamos com relação a ser cristão. Como eu estava dando estudo hoje, e a gente sempre tem uma cartinha na manga, deixa eu tirar aqui. O que é ser cristão? Quando a gente fala de ser cristão, Deus deixou duas regras para a gente ser salvo. Primeiro, amar Ele sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Perguntinha, é fácil amar o próximo? É fácil amar o próximo? Eu comentei ontem com um rapaz, a gente estava comentando lá na igreja, ele falando assim, Haroldo, sabe o que eu sinto falta? Dos junta-panela. Eu sou do norte de Minas, eu sou da cidade de Januária, lá do norte de Minas. E lá a igreja tinha o junta-panela, quase todo sábado você ia almoçar na casa de alguém. E era legal, porque era o momento onde os irmãos iam conhecer sobre a vida do próximo, ia conhecer sobre a situação do outro, ia conversava e cria vínculos. Como é que eu crio vínculo? Eu tendo um contato direto com vocês. Um dia, irmãozinho, se eu for almoçar na sua casa e a gente sentar, eu e a minha esposa, sentar com você, a sua esposa, seu bebê, a gente vai conversar,
A gente vai bater um papo, independente de alguma coisa. Onde você me vê, olha lá o irmão Haroldo que almoçou na minha casa. Ele come, viu? Mas é um bom menino. Eu falo assim, olha lá o irmãozinho que a gente foi... Isso vai criando o que, gente? Vínculo. Já fechou, já me registra aí. Gente, eu vou falar uma coisa para você. A coisa mais difícil que tem é nós amarmos o próximo. Porque o próximo é chato. E quem é o próximo? Eu. Por quê? Nós somos assim, olha interessante. Por exemplo, um casamento, por exemplo. Como é difícil às vezes no casamento, gente. Eu lembro quando eu casei com um dia, chegou a chegar um dia não, né? Foi 2 dias. Nós arrumamos uma briga feia em casa. E vocês vão, sabe por quê? Por causa de uma pasta de dente. Manias. Porque o próximo sou eu e eu sou chato. E Deus falou para mim, você precisa amar o próximo, independente de qualquer coisa. Eu me lembro que eu casei, nós bonitinho, casa nova, tudo bonitinho, oi meu amor, bom dia, tal. Só que eu tenho uma mantinha, ela tirou isso de mim, a mulher consegue tirar isso da gente. Peguei a pasta, eu tinha mania de ir enrolando ela. Quem já foi do exército sabe, né? A gente enrolando. Ia enrolando até chegar no limite. Segredinho, não fica nada na pasta, viu gente? Eu ia enrolando. O que acontecia com a minha mulher? Eu enrolava, ela chegava no meio da pasta e apertava. Ela abria. Eu enrolava, ela desenrolava. Eu enrolava, isso casado, em 2 dias. Aí eu cheguei e falei assim, vou mostrar quem manda. Tem 2 dias de casado, vou lá. Chamei ela no banheiro, chamei no banheiro, fechei ali aquele espelhinho. Era bem espelhinho antigo, eu acho que algumas pessoas ainda têm ainda em casa. Assim, vem aqui. Ela veio, oi meu amor, abri a tampinha. Isso aqui é uma pasta de dente, não é? Você viu que eu enrolo todo dia? Ela, eu não sei por que essa palhaçada. Já me tirou do... Aí eu falei assim, é porque eu gosto dele enroladinho. Ela, eu não gosto, eu acho isso. Gente, como você é miserável. E começamos a brigar. E aí foi feia a briga, gente. Foi uma briga feia por causa de uma pasta de dente. Por quê? Porque aceitar o próximo é complicado. E aqui quando Jesus fala, você precisa vender tudo e dar para os pobres. Às vezes a gente, nós aqui na igreja, nós da igreja, eu incluo porque nós somos membros batizados da mesma igreja, universal aí, né? Então, nós somos irmãos. Quando a gente faz uma campanha na igreja, irmãos, tem um irmãozinho precisando de uma roupa, a gente chega no guarda-roupa, fala assim, eu vou pegar as mulheres, vou pegar esse sapato que meu marido comprou, esse sapato chique, não. A gente faz assim, a gente vai lá naquela caixa, aquele sapato que está parecendo um bico de um sapato de palhaço, esse aqui dá certo. Você tira a poeira dele, pega uma escova, esse aqui dá para doar para o irmão. Aquele sapato você não usaria ele em lugar nenhum, mas você dá para o irmão. Vamos fazer uma campanha. O irmão, eu fiquei assim, uma vez eu estava chegando em casa, tinha um rapaz me pedindo, eu parei e ele chegou assim, eu estou descalço, você como você me arrumou um sapato? Eu estava trabalhando, eu tinha uma botina, eu falei, essa botina serve? Serve. Então leva. Ele olhou ela cheia de cimento. Depois eu fiquei pensando, como a gente é ruim. E o que Jesus quis falar para aquele jovem rico? Você falta amar o próximo. E nós achamos que somos alguém. E aí eu fico olhando, quando o irmão passa pelo outro e não fala. E passa, eu estou bronqueado com ele. Gente, eu vejo isso. E é interessante, porque o que Jesus estava dizendo para esse jovem rico é, você precisa olhar para o seu irmão e amá-lo. É as 2 regrinhas para nós ir para o céu, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí o próximo apronta e você fala, Jesus, eu preciso amar meu irmão, eu preciso amar aquele irmão, fala de mim, eu preciso amar, e Jesus está falando, ame o teu próximo como a ti mesmo. E você sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu sozinho. E agora tem um detalhe, irmãozinho querido, ainda bem que eu estou na minha igreja aqui, e eu posso falar, nós somos a mesma família. Irmãozinho querido, não vá dormir chateado com alguém, porque nós não somos perfeitos. Eu estava numa igreja, estava tendo uma semana de oração, e aí no último dia, o pastor, a pessoa que estava ministrando a semana de oração, começou a falar, e ele falava sobre perdão, sobre como perdoar o próximo, como amar a Deus. Aí de repente ele falou assim, irmão, eu me senti tocado agora, eu queria falar uma coisa para você. E estava sentado lá no fundo, eu e meu irmão, e nós sentados, e ele começou a falar, eu aqui nessa igreja guardo uma mágoa muito grande, essa mágoa me corrói, eu tenho uma bronca do irmão aqui da igreja. E eu estava sentado com meu irmão e falei assim, rapaz, é difícil, né, aceitar o próximo. A gente conversando, e a minha mágoa é para você, Haroldo. Eu lá no fundo, minha? Eu tenho raiva de você. Assim, eu queria te pedir perdão, vem aqui na frente.
Eu fui. Cheguei na frente, eu olhei, eu entendi, a situação é estranha, porque aí eu cheguei e ele falou bem assim, você não percebeu nada? Eu falei assim, não, mas eu não tenho nada contra você, estamos juntos aí, vamos para o céu junto. Ele, me perdoa, eu te perdoo. E ele estava muito emotivo, e aí eu fui para casa e fiquei pensando, será que não está na hora da gente procurar Jesus e falar, Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Mas eu preciso que o Senhor me ajude a caminhada. Porque, gente, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o certo. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer o correto. As pessoas hoje no mundo estão vivendo muito na indiferença. Basta eu dar uma freadinha no trânsito a mais, meu irmão. As pessoas rasgam e falam um monte. Dias atrás eu estava subindo aqui, e esse cantinho aqui, ó, essa saidinha da Fernão Dias é terrível. E eu não sei, eu entrei na contramão, eu não sei o que foi que eu fiz. Eu sei que eu fechei um rapaz, ele começou a falar um monte de palavrão, e coincidiu que o carro ficou junto um do outro. Eu falei bem assim, irmãozinho, que Deus abençoe seu dia, hein? Eu recebo as palavras aí, mas Deus já queimou ela. Que Deus abençoe seu dia. Aí ele, eu falei assim, não precisa disso não, vamos trabalhar. Ele ficou, não, é verdade. Eu falei assim, então tá bom, vamos seguir, tá? Ele ficou olhando para mim assim, sabe por quê? As pessoas estão muito o quê? Na defensiva. As pessoas estão, porque o mundo está nos ensinando a ser o quê? Individual. E o que Jesus ensinou aqui? Precisamos amar o próximo. Vocês podem imaginar o rosto dos discípulos, quando Jesus falou assim, eu vou lavar seus pés. Dá para vocês ter uma noção? Quando Jesus olhou para os discípulos, eu vou lavar seus pés. Eu imagino que um olhou para o outro assim e falou, ele vai lavar nossos pés? Jesus tem problema, lavar meu pé. Sabe quem faz a diferença na nossa vida? É Deus. E se Deus faz a nossa diferença na nossa vida, nós precisamos fazer a diferença na vida do próximo. As pessoas têm que olhar para você e falar bem assim, eu vejo Jesus em você. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, nossa, eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Sabe? O jovem rico teve a oportunidade de fazer o certo, mas não fez. Só que o jovem rico já foi. Agora somos nós. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos entender o plano da salvação. E aqui eu entendo muito assim, quando hoje nós pregamos uma religião, quando nós vivemos uma religião, as pessoas começam a olharmos para nós. Eu estava num trabalho, e eu trabalhava numa empresa de ônibus, eu era tapeceiro ali, reformava os bancos, e eu chegava e eu não vinha no sábado. E a empresa era muito grande, e o dono dela era da igreja, de uma igreja lá, que eu não me lembro o nome, e ele chegou e falou bem assim, eu fico incomodado, por que você não trabalha no sábado? Eu falei assim, rapaz, eu não trabalho no sábado. Você é louco, rapaz, o sábado é o melhor dia da minha vida. Não, nossa, essa igreja só é igreja de preguiçoso. Eu falei assim, rapaz, eu só falava com ele assim. Quando foi um dia, eu cheguei e alguém perguntou para mim assim, Haroldo, me fala o que você faz no sábado, porque eu fiquei curioso. Rapaz, quando vai chegando a sexta-feira, você fica numa alegria, e amanhã é dia de sábado, amanhã é dia de sábado. E realmente, eu mais a minha esposa, ela sabe disso, o sábado para nós é o melhor dia, gente. É o melhor dia, porque é o dia que a gente tira para louvar e honrar ao Senhor. E a gente lá em casa colocou a sexta-feira como o dia da família, né? Sexta-feira é o dia de eu ficar ali, agarradinho com ela, conversando sobre os dias. Essa semana, essa sexta-feira, por exemplo, nós ficamos lá assistindo um sermão sobre família. Ficamos dois agarradinhos. É o nosso dia, é o sábado do Senhor, gente. É o dia que eu tenho para falar. E eu comecei a falar para ele, rapaz, o sábado é o melhor dia para mim. Olha, de manhã eu vou para a igreja, à tarde eu vou, nós temos aí o clube de desbravador, a gente tem umas coisas, mas aí eu vou com a minha esposa, é muito gostoso. Ele, sério? E no sábado pode namorar? Eu falei assim, meu irmão, o sábado é para a família. Eu acho que eu vou testar guardar esse sábado. Você fala com tanta empolgação que eu vou testar guardar esse sábado. O camarada, ele trabalhava na garagem lá e bebia, fumava, tudo. E eu achei que ele era empolgadinho, eu achei que ele não ia fazer. Me dá as dicas, que horário que começa o sábado? É meia-noite? Eu não, quando o sol se põe. Aí eu peguei a lição da escola sabatina, mostrei para ele. Então tá bom, quando você for embora eu vou também. E aí quando foi dando 4 horas, eu já fui arrumando tudo. O pessoal que trabalhava comigo, a gente parava sempre 4, 5 horas. Aí eu estava indo, ele, já deu o pôr do sol? Eu falei assim, calma, daqui a pouco. Mas se você está indo agora, eu vou também. Ele arrumou as coisinhas dele e foi embora. Foi engraçado que foi embora. Na segunda-feira, quando eu cheguei, ele virou para mim e falou assim, eu fui chegando, ele já foi chegando e gritando, guardar o sábado é a melhor coisa do mundo, rapaz. E eu olhei para ele assim, como assim? Guardar o sábado é a melhor coisa do mundo.
Aí eu falei assim, o que você fez no sábado? Eu fiz exatamente o que você falou, eu só não fui na igreja. Acordei de manhã, falei para minha esposa, vamos sair que nós vamos para o parque. Vamos lá, nós faz uma reza lá, mas eu quero ficar no parque com você. Prepara aí, pega uns mamão, pega umas mexericas, umas época de manga, pega bastante manga aqui, vamos lá para o parque, nós vamos ficar o dia inteiro juntinho. E nós não vamos falar de serviço não, nós vamos falar de nós mesmo. Foi o que o Haroldo falou. E aí eu fui com ela para o parque, e ficamos no parque, e namoramos. Rapaz, quanto tempo eu não fazia isso? E depois nós fomos visitar um amigo nosso que estava doente, e ele começou a contar, e eu falei, e chegamos, e eu acompanhei direitinho, Haroldo. E aí quando o sol escondeu lá, opa, agora a gente já pode, agora está tudo liberado, o sábado foi guardado. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz nunca foi adventista. Mas até então, quando eu saí da empresa, ele não trabalhava mais no sábado. E sabe, o dono da empresa ficou meio indignadozinho, porque o rapaz ele era um dos mecânicos de uma garagem de ônibus. Vocês podem ter noção como funciona isso aí. Uma garagem de ônibus de linha, toda hora o ônibus chegava, e ele não ia no sábado. Um dia eu chego, quando eu cheguei tinha um pastor da igreja dele lá. E quando eu fui chegando, ele falou assim, a gente quer falar com você aí. Prova onde está na Bíblia que o sábado é dia de guarda. E eu vou provar para você que o domingo é dia de guarda. E aí nós tínhamos um rapazinho da igreja adventista que trabalhava comigo, já pegou a Bíblia. Haroldo, eu vou, na época não tinha celular, né, que hoje o pessoal vai no Google, né? Vou pegar lá, eu vou lá em casa buscar o livro. Assim, vamos buscar nada, vamos orar. E vou dar um golpe de misericórdia agora. Jesus vai nos usar agora, presta atenção. Juntou aqueles todos, o rapaz parou a fábrica, a empresa, juntou todos os funcionários e ficou aquele pastor. Eu lembro que era um pastorzinho barrigudinho, sentadinho assim. Começa. Aí eu peguei e falei bem assim, eu vou provar para você que o sábado é dia de guarda, com uma condição. Qual? Se eu conseguir provar para você que o sábado é dia de guarda, você vai passar a guardar o sábado? Aí ele, não. Eu falei assim, então para que eu vou me mostrar que o sábado é dia de guarda? Aí ele ficou olhando para mim, eu falei bem assim, agora se você convencer-me que o domingo é um dia de guarda, amigão, você tem um membro novo na sua igreja. O que vai ser? Eu vou embora. Esse crente, esse adventista, cheio do saber, ignorante, arrumou as coisinhas dele e foi embora. Mas sabe o que acontece, gente? O que eu quero dizer com isso? Nós temos que apresentar Jesus sem usar palavras, os nossos atos. O que Jesus quis dizer para o jovem rico aqui, ó, você pode estar guardando todos os mandamentos. Você pode estar na oferta, quando a igreja precisa comprar alguma coisa, você pode dar a melhor oferta, você pode fazer tudo, mas se você não apresentar Jesus para o próximo, e dividir a visão de que você tem que ir para o céu um dia, e que você precisa levar o seu irmão, esquece. Eu fico muito preocupado com isso, às vezes eu fico conversando com a minha esposa, e a gente fica preocupado assim, será que as pessoas veem Jesus em mim? Será que as pessoas estão vendo Jesus em você? Será que você está sendo um crente animado ou um crente ranzinza? Será que como nós estamos sendo? Porque Jesus diz aqui, ó, tem um hino que fala, seja um coração alegre. É ou não é? E aí às vezes eu vejo irmão de igreja cantando assim, ó, seja um coração alegre. Nós somos cristãos, nós temos que ser diferenciados. E quando eu falo isso, o que Jesus estava querendo dizer? Quando nós estamos com Jesus, nós não medimos esforços para estar fazendo a obra dele, nós não começamos a reclamar, nós ajudamos a igreja a andar, e as pessoas começam a olhar para assim, o que ele tem eu quero. Às vezes eu fico olhando esses camaradas que fazem essas palestras motivacional, que era pobre, foi lá de repente ficou rico. Eles não falam nada mais do que você consegue ficar rico. Aí eu pergunto, você quer ficar rico para quê? Que o crente tem que ter coisa boa? Tem, mas nós temos que ter Jesus. O maior evangelho a ser pregado, sabe qual é? A volta de Jesus, porque ele está voltando. O maior evangelho a ser pregado, sabe qual é? É quando as pessoas olham para mim e falam assim, eu queria conhecer esse Deus que você conhece. O maior evangelho que a gente tem que ser pregado é aquele que quando a pessoa passa na porta dessa igreja e fala assim, essa igreja é diferenciada. Essa igreja é diferenciada. Nós temos que fazer a diferença. O jovem rico fez a diferença. Sabe qual? Fugindo. Ele poderia ter feito a diferença salvando. Nós temos algumas pessoas da Bíblia que quando houve o convite, eles aceitou e fizeram a diferença. Paulo, quando Paulo caiu do cavalo, Paulo falou assim, Paulo, por que você está me percebendo? Quem é você? Eu sou Jesus, que Paulo recebeu o estudo ali bíblico, Paulo entendeu o plano da salvação, foi um dos maiores pregadores. Nós recebemos a mensagem. O que nós estamos fazendo? Será que nós somos mais um daquele irmão que vai ficar na igreja a vida inteira e não vai perceber que Jesus fez a diferença na vida? Eu estava num domingo lá na igreja, e a gente mexe com o clube, é uma correria danada, fim de semana é uma correria danada. E alguém chegou para mim e falou assim, rapaz, você é um louco.
Você é um louco, mexendo com o desbravador, essa correria, e você já está, e a gente já está ficando um cinquentinha, subindo, e aí eu não vou nem problema de cabelo mais, que está caindo tudo. Então, você é louco, rapaz. Eu falei assim, não sou louco, eu estou doido para ver Jesus voltar. E quanto mais pessoas eu prego, quanto mais eu chamo pessoas para o braço de Jesus, eu sei que ele vai voltar mais rápido. E ele falou assim, você tem razão, né? Mas eu não tenho tempo para isso não, eu preciso estudar. Eu falei assim, tudo bem, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que, gente, ontem eu comentei isso com o pessoal, fazer o normal, todo mundo faz. A igreja adventista, você ao conhecer o Deus maravilhoso que nós temos que fazer o extraordinário. Sabe por quê? O normal todo mundo faz. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, a igreja adventista tem a asa, mas os maiores doadores de alimento não é da igreja adventista. A igreja adventista tem o pró-sangue, tem a vida por vida, mas os maiores doadores de sangue é a nação corintiana, aqui em São Paulo. A igreja adventista tem campanhas maravilhosas, mas tem um monte de ONG que faz isso. Haroldo, mas a igreja agora vai doar marmitex lá para o pessoal debaixo da ponte. Vai agora lá para você ver, tem um monte de gente entregando. E às vezes as pessoas entregam porque nós somos seres humanos e as pessoas têm compaixão e falam assim, vamos fazer uma cesta? Nós temos isso. Aqui, mas aqui, você agora falou, nós somos do sábado. Um monte de igreja guarda o sábado. Sabe qual é o diferencial que a gente tem que fazer na vida aqui? É mostrar Jesus em mim. As pessoas precisam olhar para o irmão e falar assim, opa, você tem uma coisa que eu quero, Jesus. As pessoas precisam olhar para você e sentir que precisa de Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e falar, eu quero o que você tem. Sabe, a gente vive um momento muito crucial da história, onde nós estamos tentando viver uma vida feliz sem transparecer Jesus. E aqui eu encerro. Sabe o que acontece? Quando você anda com Jesus, Jesus guarda você. Eu tenho uma vontade muito imensa, e desejo imenso de Jesus voltar logo. Sabe por quê? Porque não dá mais para ficar aqui. Não dá mais, e a gente precisa fazer a diferença. E fazer a diferença, gente, é amar o próximo. De repente eu estou falando hoje aqui para alguém que está pensando assim, ele está falando aí, mas aquele irmãozinho lá não me perdoou. Mas lembrando que o próximo sou eu. Eu sou próximo. Eu sou próximo. Eu não sou ninguém sem Jesus. Eu não consigo fazer nada. Eu estava olhando, eu comentei com a minha esposa que quando eu era jovem, há uns 20 anos atrás, né, hoje eu tenho 50, né, Samuca? Então, eu lembro que tinha um irmãozinho, o seu irmão Elias, fez uma diferença danada na minha vida. Ele chegava na frente, ele tinha mal de Parkinson. E às vezes até eu brincava com ele, eu falava assim, irmão Elias, você é a única pessoa que eu gosto de imitar sem ficar com a consciência pesada. E ele chegava assim, eu lembro que ele chegava e falava assim, eu vou ver Jesus voltar em vida. E ele falava isso, e vocês aqui, jovem, precisam ajudar no dia da perseguição. Eu lembro que a gente era um grupo de jovens, a igreja tinha muito jovem. E eu falava para um colega meu assim, tinha uma irmãzinha, a irmã dela, a irmã Teodora. Ela era desse tamanho aqui. E eu falava assim, na perseguição eu vou carregar aquela irmã. Ela era menorzinha, então o irmão, não, eu vou carregar. Eu vou carregar. A gente ficava assim, os jovens conversando. Gente, isso foi há 30 anos atrás. Eu vou carregar, você vai ver. E ele falava, Jesus vai voltar e eu vou ver ele em vida. E eu falava assim, rapaz, a gente fazia os planos. Eu lembro que meu irmão falou assim, eu vou carregar a vovó, ela é menorzinha. A gente começou a olhar os irmãos mais pesadinhos da igreja, aquele irmão precisa emagrecer, porque na perseguição, a gente ficou fazendo esses cálculos. Sabe o que aconteceu? Aquele irmão pregando. Vamos mesmo. É verdade, meu jovem. O que aconteceu, gente? O tempo passou. Eu casei, vim para São Paulo, passou um tempão. Voltei na cidade, voltei lá, e quando eu voltei, esse irmão já tinha perdido a esposa. E ele estava sentadinho, já velhinho, bem velhinho, no banco. Eu voltei e falei assim, irmão Elias, quanto tempo? Ele, irmão, como é que você está? Irmão, eu estou muito mal. Ele começou a falar comigo, eu falei, irmão Elias, mas o senhor não disse que ia ver Jesus voltar em vida? Rapaz, isso não vai acontecer. E eu sentei, foi um momento emotivo da gente ali, porque você vê o irmão na igreja firme, depois você vê ele velhinho, era um irmão que ele pregava, era um irmão que levava Jesus para as pessoas, ninguém conhecia aquele irmão fora dali. Sabe como conheceu ele? Ele saía no sábado à tarde, ele era um irmão assalariado, saía no sábado à tarde, pegava um ônibus de linha, ia para um lugarzinho pregar.
num pequeno grupo. Aí ele fundou uma igreja lá. Esse irmão foi para uma outra lá. Lá tem várias igrejas que aquele irmão fundou. E sabe o que aconteceu? Aquele irmão não sabia ler. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, me ensina a ler que eu vou pregar teu evangelho. Ele abriu a Bíblia e começou a ler. Então, gente, Jesus é que faz a diferença. Qual a desculpa que você tem para não pregar? E lá vou te falar, aqui é quente não, gente. Lá é 42 grauzinho na sombra. Simone sabe, né, bebê? Ela vai para lá, a gente fica lá, começa a inchar, por causa do sol que é muito quente. Para vocês terem noção do que eu estou falando, sem exagero, o meu sobrinho esqueceu o videogame no vidro, ali em cima no carro, ali no painel, e o carro no sol. Quando ele chegou, aquela tampinha do videogame, derreteu quem encostou no coisa. Ele, tio, não acredito, o sol daqui derreteu o meu videogame, ele falando. É muito quente, e aquele irmão saía, pregando o evangelho. Tem um monte de igreja fundada lá por causa daquele irmão. Ele e a esposa dele. Ele tinha problema de pau de Parkinson e a mulher dele tinha problema de labirintite. Olha só, gente, que dupla. Um com labirintite e outro com Parkinson. Eu acho que um ia puxando o outro, e eles conseguiram fundar igrejas. E sabe que quando as pessoas falavam: mas irmão, como é que você conseguiu isso? Eu não, Jesus. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Aí eu falando com ele, falei assim: irmão Elias, que saudade que me dá daquele tempo. Ele: ô irmão, lembra? Eu disse: então você não vai ver Jesus voltar em vida? Não. Eu fiquei parado, nós ficamos em silêncio. Nós ficamos, os dois olhando para o outro assim. Um rapaz, novinho, cheio de plano, que agora já está cinquentinha, e um senhor que era o ancião da igreja, que era o líder, já velhinho, já chegando a sua hora de descansar. Passou um filme. E a gente estava sentado debaixo de uma marquise, onde eu e ele, nós construímos a coisa da igreja. E ele começou a falar assim: irmão Haroldo, você lembra que nós fizemos? Nós colocamos fogo na igreja, irmão, literalmente. Fomos ligar a luz lá, a igreja não tinha dinheiro para pagar, nós colocamos fogo. Aí depois nós fizemos toda a instalação de novo. O que aconteceu? Aí eu ia saindo, ele: irmão Haroldo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ver Jesus voltar em vida, mas eu vou falar com ele quando ele voltar. Queridos, olha que mensagem. Eu vou falar com ele quando eu voltar. Pergunta: você quer falar com Jesus quando Jesus voltar? Precisamos fazer a diferença. Precisamos quebrar os paradigmas. Precisamos entender que o próximo sou eu. E eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar o meu próximo. O filho pródigo tinha tudo, o jovem rico tinha tudo para fazer a diferença. Sabia disso? E sabe, a gente vive um momento desse. Eu queria agora, neste momento, o grupo, eu queria convidar o quarteto para que cantasse agora uma música. Enquanto ele cantando, o estiver cantando, vai imaginando o que você pode fazer para as pessoas ver Jesus em você, o que precisa ser mudado. Estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo de vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Meu coração quer cantar, pois em breve
forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas um motivo maior de queremos em breve viver neste lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei como aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas venceram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, Quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém. Se esse é o seu desejo, de realmente nós encontrarmos no lar, gente, vai ser uma festa. Você já imaginou, meu irmão, quantos irmãos de igreja hoje dormem no Senhor? Imaginou quantas igrejas, olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu fui para um Campuri no 2019, tinha 48 mil desbravadores, e foi uma festa. E sabe o que eu imagino quando vejo tanta gente? Quando Jesus voltar, os irmãos batalhando ali, aquela correria. Irmão, você conseguiu, em nome de Jesus. Olha isso. O cemitério é um lugar triste hoje, mas vai ser o maior lugar de alegria quando Jesus voltar. Porque irmãos nossos estão ali só esperando. E nós temos que fazer a diferença aqui. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, Senhor, como nós estamos querendo que o Senhor volte logo, Senhor. Mas nós precisamos nos preparar, Senhor. Não é fácil, estamos vivendo num mundo turbulento, onde tudo é errado, Senhor. Mas nós temos que fazer o certo, porque o Senhor nos ensinou assim. Pedimos ao Senhor que continue conosco nessa caminhada, Senhor. Não nos deixe desviar dos nossos caminhos, e que esse caminho nos leve até a Ti, Senhor. Nós não estamos aguentando mais, é muita coisa, Senhor. E nós estamos pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça de um dia estarmos aí juntinhos, Senhor. Venha ser com esta igreja,
para que essa liderança possa cada dia, em joelho, Senhor, clamar junto conosco a Tua volta, Senhor. Para que esses jovens desta igreja possam entender o plano da salvação e junto também numa corrida rumo ao céu. Isso que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, tá?